Eu estava vindo para cá, ouvindo a banda Resgate, uma música chamada Eles Precisam Saber, né? Pensando exatamente de quanta gente está precisando saber, ter esperança, saber que Deus não está fazendo negócio, que Deus não é o faraó, nem os capatazes. Quanta gente está precisando saber. Então, quando a gente vem aqui para essa região, a gente está aqui nos organizando primeiro, né, num primeiro passo, mas a gente entende que a gente veio porque eles precisam saber. Porque as pessoas precisam saber, nossos vizinhos precisam saber que Jesus, que se você clamar o nome de Jesus, Ele vai atender as orações e Ele vai mudar a nossa sorte, tá bom? Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar para começar, pedir para o Luciano fazer essa oração, tá bom? Pedindo a Deus por esse tempo, que é a nossa gratidão a Deus, por tudo que Ele tem dado para nós. A gente está aqui nessa manhã para dizer, Senhor, obrigado, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, esteja conosco. Bom dia a todos. Uma voz meio estranha, né? Locutor longe, né? Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento, por esse dia, por este domingo em sua presença, a oportunidade de poder prestar o nosso louvor, o nosso culto a Ti. Que o nosso louvor chegue ao seu trono com um cheiro suave, com um perfume, um bálsamo. Que o Senhor receba toda a nossa adoração, todo o nosso sacrifício, embora é melhor obedecer do que sacrificar, mas todos nós deixamos muitas coisas, em muitos momentos, para estar em sua presença, às vezes até menos do que devemos, ou menos até do que podemos, mas fazemos de coração, com amor, com fidelidade a Ti. Senhor, vem estar conosco todos os tempos, em nome de Jesus. Amém. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, teu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, teu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Vamos no Salmo 23, ainda de pé? Vamos lá? É uma oportunidade da gente aprender o Salmo 23, relembrar. E eu falei que eu estou feliz porque eu estou fazendo uma série e vocês estão juntos.
Então, quem tem vindo, tem acompanhado, está falando sobre a tua bondade me seguirá, tá bom? Vamos juntos? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Podem se assentar. Queria falar para você que está acompanhando a gente no tempo que se chama hoje aí na internet, e queria te dizer que para todos que estão presentes aqui, que é muito comum a gente falar sobre morte de uma forma, vamos dizer assim, até que não aconteça com a gente, ou com alguém próximo da gente, de uma forma muito espiritualizada. Existe uma diferença entre espiritualizar e espiritual. Tá? Espiritual eu costumo dizer que é de verdade, né? E espiritualizar é aquilo que você, de repente, usa, um termo assim, sabe, todo lindo, maravilhoso, mas quando a morte chega perto, porque diz o texto, nós estamos pensando no verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quando nossas coisas começam a morrer, nesse tempo de ansiedade, a sensação que a gente tem de que o mundo vai acabar é brutal. Como que eu posso me referir a isso? É inesquecível o que a gente viveu na pandemia, né? A gente estava sentindo, era uma sensação de que o mundo ia acabar. Cada pessoa que a gente conhecia que adoecia, a gente via dessa forma. Então tudo é muito espiritual até o vale da sombra da morte. Então a gente ouve falar muito sobre o cristão, como ele enfrenta a situação. Muito cristão enfrenta bem, de verdade, muitos. Mas muitos, a hospitalização é terrível. Eu, como pastor que já fui visitar muita gente, para muita gente o momento da hospitalização é terrível. Ele deixa de enxergar qualquer coisa. Outra coisa é que quando morre alguém que é parente do outro, tem muito cristão que quer dizer até quando a pessoa pode sofrer. Não é incomum uma mulher que perdeu seu esposo ser abordada por uma outra mulher dizendo, já deu. Chega, você vai ver lá no mundo. Então pregar para quem está sofrendo, quando você não está sofrendo, é muito fácil, né? E eu escuto esse tipo de discurso com muita frequência. E se isso entrar nas redes sociais, pior ainda. Porque aí tem todo tipo de palpiteiro, todo tipo de pessoa para falar como é que lida-se com o vale da sombra da morte. Queria também dizer que morrer também é falir. Morrer também é ver suas coisas sendo destruídas. Isso é uma espécie de morte. É muito comum no grego essa ideia dessa palavra de destruição ser associada à palavra de morte. Ou seja, quando começa a acontecer um monte de destruições que você não espera, você tem muita dificuldade de lidar com isso. Todos nós temos muita dificuldade de lidar com isso. E aí, como é que a gente pode dizer que a tua bondade me seguirá? Como é que a gente pode dizer que Deus vai estar conosco a qualquer momento, até o fim? Como que a gente pode chegar a essa conclusão de que vai ser tudo simples, tudo maravilhoso, que vai dar tudo certo? Tá? Hoje o tema dessa manhã é a tua bondade me seguirá, terceiro episódio, falando em primeiro lugar sobre o vale, quando você está no vale da sombra da morte, tá? Talvez você que está me ouvindo hoje, onde você estiver, você esteja exatamente nessa situação. E eu queria dizer que o Vale da Sombra da Morte é um lugar terrível. Não tem como dizer que ele é um lugar bom, não tem como dizer que ele não tem sombra. E eu queria contextualizar isso, gente. Esse texto foi escrito por um pastor de ovelhas, mas no lugar de ovelha. Ele é a ovelha e o pastor é Deus. Lembra, a gente falou no nosso primeiro encontro que a tua bondade me seguirá se o Senhor é o meu pastor. Se eu vou tocando a minha vida longe do pastor, aí eu tenho que aguentar as consequências. No segundo encontro, nós falamos que ele é o caminho. E que ele vai nos guiar e vai descedentar a nossa alma, vai alimentar a nossa vida com vida. Falamos disso. E agora nós chegamos ao Vale da Sombra da Morte, que se liga às sendas tortuosas que a gente falou, para olhar quem é o pastor e ser parecido com ele.
Mas eu queria te explicar que quem está escrevendo isso é um pastor itinerante. Como é que funciona um pastor itinerante no Oriente? A diferença hoje é que nas modernas fazendas de ovelhas, elas são confinadas em trechos, retângulos grandes, e elas vão trocando para outros retângulos enquanto as pastagens se refazem. Mas não era assim na antiguidade. Na antiguidade, as ovelhas têm que ser levadas pelo pastor para as melhores pastagens. E as melhores pastagens estão nos platôs, tá? Na região que hoje já tem muitos países na região, né, de Israel, Transjordânia e assim por diante. Então, aquela região toda, que é uma região de relevos diversos, o pastor leva a ovelha para as pastagens mais altas, para o lugar mais alto, que é onde é o sonho da ovelha. É onde ela vai comer os pastos melhores, ela vai ficar um bom tempo. Só que para chegar nesses vales altos, né, aliás, para chegar nesses lugares altos, ela tem que passar pelos vales. E é ali que se concentram os predadores. É ali que os lobos vão estar, é ali que todos os predadores sabem que é um lugar excelente para atacar a presa. Por isso, vale da sombra da morte. E aí o texto usa que o pastor está comigo, que a presença dele está comigo, ele usa o bordão, a gente vai falar daqui a pouco, e ele usa o cajado dele para mostrar um pouco de como é que ele consola a ovelha no meio dessa situação. E aí a palavra consolo e vale da sombra da morte tem tudo a ver não só com a ideia contextual da ovelha, mas com a nossa realidade, que é uma necessidade premente de consolo. Então, mesmo que eu contando toda essa história para vocês, o vale, ele é um lugar terrível. Mas ele é inevitável, tá? Coisas vão morrer. Jesus diz que se você não morrer, não vai ressuscitar. Você precisa morrer. Seu estilo de vida, a morte, ela é inevitável. Coisas precisam ser abandonadas para que surjam outras, ou melhor, planos e projetos precisam morrer para que surjam novos planos e novos projetos. Goste você ou não. Carreiras precisam ser abandonadas para que outras carreiras surjam. A não-vida precisa ser abandonada para que surja a vida. É um lugar terrível, mas é inevitável. Porque se você quer chegar nos lugares altos, você precisa passar pelos vales de sombra e de morte. São inevitáveis. Posso dizer para vocês que na minha jornada espiritual, sem a morte, sem a destruição, eu não teria aprendido quem era o pastor, eu não teria aprendido o que é a vida, e eu não teria aprendido que alguns dos meus caminhos são mortais, que não servem. Então as coisas precisaram morrer, mas foram fáceis? Não. São fáceis? Não. Que experiência você tem? Eu perdi meu pai e minha mãe, então alguma experiência eu tenho. Essa presença do seu pai e da sua mãe andam com você, você respira, você nunca vai esquecer disso, porque são quem você é. Não, os anos, não existe isso. Não existe. A morte, a sombra e a morte, elas projetam um espectro sobre a nossa alma e elas continuam sobre a nossa alma, mas não são maiores do que a luz do pastor, do que o consolo do pastor, do que a vida que o pastor traz, tá? A morte vai se apresentar no vale. Você vai chegar no vale e a morte vai dizer, eu tô aqui, né? Eu já fiz histórias vivas com os adolescentes, né? E jovens, né? E eu uma vez fui à morte. Então, quando a morte se apresenta, ela não é bondosa, não é generosa, ela não é compassiva, ela não quer dialogar. Vamos trocar ideia, vamos deixar para amanhã o nosso encontro. Não. Quando a morte chega, ela se apresenta e quando ela se apresenta em relação aos seus projetos, seus sonhos, namoros, relacionamentos, pessoas amadas que partiram, você descobre que você não tem domínio, nem sobre a sua vida, nem sobre o futuro, e você sente uma impotência diante do passado também. Porque quem perde um ente querido começa a pensar o que devia ter feito. Toda pessoa pensa isso. Será que eu podia estar mais presente? Claro. Se você não tivesse uma outra vida, você podia ficar 24 horas presente, mas não estando, nunca vai ser o suficiente
o que você fizer pela pessoa amada, você vai sempre querer tê-la mais perto, né? Você vai perceber que a sua independência, né? Quando você entra num vale de sombra da morte, você era todo independente, fazia, decidia o que queria, mas agora não decide, não pode, né? O que você sabia do pastor também não vai ser suficiente. Não, eu já conheço o pastor, eu sou chegado dele. Não, mas agora o bicho pegou, agora ficou escuro. Agora o que você sabe do pastor é suficiente? Vocês sabem que eu sou um evangelista há muito tempo. Que isso pulsa no meu coração e vai pulsar até o último dia da minha vida. Eu estou muito feliz de estar com pessoas amadas aqui nessa manhã. É um privilégio vir aqui e estar com vocês. Não importa se esse salão estiver lotado, nós estivermos num grupo menor. É um privilégio estar aqui. Mas eu, como evangelista, eu entendo que muita gente acha muita coisa sobre o pastor Jesus. Mas quando o bicho pega, quando a morte se aproxima, aí as coisas começam a mudar de figura. Começam a mudar de figura. O que eu sei do pastor? É suficiente para eu atravessar esse vale ou não dá? É suficiente para me tirar dessa depressão, que também é um vale. É suficiente para mim. E depressão pode acontecer com todos. A Bíblia fala dela. E a gente tem um projeto de oração diária e nas orações eu toco nesse assunto, falo sobre isso. Então, como reagir a essas circunstâncias todas, né? O conhecimento que eu tinha do pastor não é suficiente. Eu preciso ter um conhecimento mais profundo. Quando as circunstâncias não me favorecem. E hoje nós estamos sendo convidados a um tipo de fé circunstancial, saca? Desafia Deus. Eu acho divertido esses comentários, até divertido mesmo, porque se Deus é Deus, né? O conceito de que pode tudo, é tudo desafiar Deus. Se Deus pode resolver seu problema, é engraçado. Só pode, é uma contradição absurda. Desafia Deus, vê aí o que vai acontecer e tal. Então, quando a gente sai dessa prateleira religiosa que oferece tudo e a escuridão vem, né? Quando o cara promete que quem for membro da igreja dele não vai pegar Covid, né, e pega, e começa a pandemia expandir, porque, não, mas o que aconteceu? Não, falta de fé. Então a gente ouve um monte de coisa desse tipo, no meio de uma pandemia. Um monte de coisa. E aí quando fica escuro, o que você sabia do pastor não é suficiente para você atravessar o vale. Ou você dispersa, ou você corre, porque vai ter o covil dos lobos, vai ter os predadores, né? E até a luz nos vales parece ser circunstancial. A gente tem uma necessidade de luz impressionante, gente. Se você for para um país onde fica escuro, tem gente que fica louco. Tipo, não precisa 6 meses, não, 3 dias. Sabe que o cara não vê? Eu vi uma pessoa viajando, né, dizendo isso, e aí o pessoal nórdico dizendo, não, é melhor deixar a janela aberta, você acostuma com luz 24 horas e com escuridão 24 horas. Há uma incidência no inverno de depressão em níveis altíssimos, porque a gente é girassol, a gente vive de luz. Então, quando as coisas não estão iluminadas, a gente começa a falar assim, a vida, eu estou perdido. Então, a pergunta que eu quero te fazer, e eu quero fazer a você que está acompanhando essa mensagem, é o seguinte, o que você conhece do pastor é suficiente para você? Tem sido suficiente? Ou a escuridão está tomando a sua alma de uma forma que você já não consegue mais enxergar, né? Que possa vir luz. Nesse momento, e aí eu vou voltar no texto, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, significa nenhum. O medo se apresenta. Quando você coloca as pessoas numa mata, no escuro, e joga uma ideia na cabeça delas, a primeira coisa que vai acontecer é o medo, vai aparecer. O que é o medo? O medo vai dizer, eu vou ser seu companheiro. E a depressão, ela vem acompanhada de um medo profundo. Medo. E ele está dizendo, o pastor dizendo, eu não vou ter medo, não vou temer mal algum. Mas o que acontece no Vale da Sombra da Morte é que o medo vem.
Você não vai ouvir um rugido de leão, você não vai ouvir barulho de urso, né? Davi enfrentou esses dois animais, e não vai ouvir os lobos. Por que você não vai ouvir? Porque quando você ouvir, ele já pegou a presa. E aí você vai ouvir a correria, e o medo se espalha. No Vale da Sombra da Morte é o lugar do medo. E eu não sei se você que está me ouvindo hoje está vivendo medo. Porque o medo entra, ele é inoculado na sua alma e se espalha. E você começa a ter medo de tudo nesse vale de morte, né? Mas o texto diz que do lado do pastor o medo morre. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. Então a presença do pastor, ela destrói o medo. E eu queria falar para você como é que ela vai fazer isso, né? Se o pastor que você conheceu, diz que não é suficiente. E eu queria contar para vocês uma experiência. Eu estava na casa dos 30 anos, eu era um dos pastores de uma igreja de 1000 membros. E constantemente as pessoas vinham me dizer assim, eu sei quem você é. E aí ele contava uma história para mim, e eu sorria, né? Guardando a minha privacidade, né? E eu ouvia dizer, não sou nada disso, né? Mas o cara está me vendo assim, e eu continuava a história conversando com ele. Tem muita gente que diz para Deus nesse momento, eu sei quem o Senhor é. E Deus fala, sabe não. Você não sabe quem eu sou. Você acha que sabe quem eu sou, mas você não sabe quem eu sou. Porque eu sou seu pai. Eu sou até sua mãe. No sentido de, o amor que eu tenho por você é um amor de pai e mãe. É maior que isso. Eu que te dei teu pai e tua mãe. Se sua mãe viesse esquecer de você, eu todavia não vou me esquecer. Deus diz lá em Isaías. Então, o medo, ele precisa conhecer um pastor que eu não sei quem é ainda, que não entrou em todas as áreas da minha vida, porque eu guardei, para ele ficar num lugar onde ele, sabe, da adoração, no domingo, fora do dia a dia da minha vida. Então, como é que eu vou experimentar de não ter medo se eu não sei quem ele é de verdade? Eu acho que eu sei, né? Mal algum. O mal não é superior à bondade de Deus. E o mal, tá? Com U, vai vir sobre todos. Como assim? Coisas ruins vão acontecer para todo mundo. E se você ler a Bíblia e olhar os homens de fé, você vai ver coisa ruim acontecendo com todos eles. Abraão sem filhos por décadas. Você vai ver Davi fugindo de Saul. E você faz a lista que você quiser. Jó, que era rico, tinha uma família linda, perdeu tudo. Então você vai lendo na Bíblia, e então essa história que o pessoal conta que o mal não vai vir na sua casa, irmão, mentira. Você lê a Bíblia, você não leu a Bíblia, então. Você lê na Bíblia, você vai ver só cara, homem de Deus, mulher de Deus e sofrimento. Então, o que nos torna seres humanos é o sofrimento que virá sobre nós. Você quer evitar que seu filho sofra, mas é inegociável esse fato. Ele vai vir, ele vai passar os perrengues, como você passou, né? Então, é a vida, né? Eu lembro que tinha uma época da minha vida que eu estava tão duro, tão sem dinheiro, que eu precisava, às vezes, 5 centavos para completar a passagem para eu não ter que ir a pé. Mas achar 5 centavos parece fácil, mas num lugar onde todo mundo está precisando muito de dinheiro, não achava. Hoje tem moeda digital, né? Você tem ou você não tem, não vai achar nada na rua mesmo. A vida vai apresentar para nós circunstâncias de mal, mas não é superior à bondade de Deus. Nunca vai se sobrepujar. A bondade de Deus, quando você estiver na pior, vai estar com você. Deus está com você até o fim. Diz que a gente também vai comentar hoje à noite. O pastor vai destruir o medo. Mas o interessante é que ele não vai destruir o medo destruindo a circunstância. Não é isso que o texto diz. Eu vou passar pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Ele diz assim, não, você não vai passar. Não, você vai passar. Mas o que vai destruir o medo é o seu conhecimento de quem eu sou. Os romanos, eles tinham uma maneira
de sufocar os seus inimigos, provocando medo, destruindo cidades inteiras, dizimando, queimando e usando os seus coliseus, seus lugares de domínio para pegar os povos de outras nações que não se subjugaram a eles, os criminosos, e os levar ali para aqueles lugares de batalha, como o Coliseu, que existe hoje, está lá de pé. Até que eles resolveram enfrentar os cristãos. E até que os primeiros cristãos começaram a cantar. Coliseu, hoje, é um lugar majestoso, é gigantesco. É um estádio, um bom estádio de futebol. E a primeira e única vez que eu estive no Coliseu, conhecia muito as histórias, eu parei meio chocado, sabe? Que ouvindo as histórias, eu comecei a também pensar nas canções. Ali no meio do Coliseu, você tem uma passarela que cruza o Coliseu. E eu fiquei ali ouvindo, como se eu ouvisse as canções dos cristãos, que foram exatamente ali. E os soldados romanos diziam, como morrem bem esses cristãos. Eles não têm medo nem da morte. Ser queimados vivos, empalados, comidos por animais, afogados. Eles não têm medo. Queimados vivos, eles não têm medo da morte. A última canção, a última dança. É assim que os cristãos enfrentavam esse último momento, a última glorificação. Se você tem um contato com o pastor e sabe quem ele é na sua história, você tem visto e tem experimentado, então o mal não é maior que a bondade e o medo vai se dissipar, porque o pastor está com você. E não porque a circunstância não é terrível e assombrosa. Sua confiança é de que a bondade de Deus vai seguir você. Você crê nisso? Você já experimentou isso? Você vai conhecer o pastor que você não conhecia, o pastor que eu não conhecia, tá? Até o momento da tormenta, da tempestade, é engraçado. Se você entrar numa embarcação, o pastor que eu não conhecia, tá? Quando você entra numa embarcação, o mar é lindo, é maravilhoso e tal, mas deixa vir uma tempestade daquelas assustadoras. Se você pegar uma grande tempestade no mar, muita gente diz, nunca mais eu entro num barco na minha vida, nunca mais eu entro, muito obrigado, viu, Max? Nunca mais eu entro num barco desse, nunca mais eu vou viajar, nunca mais, e não precisa de muita coisa não. Agora, tem tempestades no alto mar agora que balançam transatlânticos, tá? Balança transatlântico. O cara tenta surfar, mas são ondas gigantescas que já existem em alto mar. Que os transatlânticos se dizem, não, é uma cidade. A cidade balança, amigo. E quando a tormenta vem, você descobre que você conhecia um pastor, mas que você não sabia como é que ele guia você nesse momento de escuridão. Quando acabou tudo, quando a luz desapareceu, e a morte parece ser maior, mais forte do que a vida. Então, nesse momento, você começa a conhecer um pastor que você não sabia que existia. E que continua desconhecido para muitos. Só o sofrimento e a experiência com o pastor no sofrimento vai tornar você uma pessoa preparada para ajudar outros que sofrem. Estou citando literalmente 2 Coríntios, o capítulo 1. Só, olha, eu passei uma situação, Paulo disse, estou a ponto de desesperar da vida. Mas foi bom para que eu não confiasse na vida, e sim naquele que ressuscita os mortos. E do mesmo jeito que os sofrimentos são abundantes, a ressurreição de Cristo se apresenta também abundante, para que, através desses sofrimentos, eu possa compartilhar da ressurreição, diz o apóstolo Paulo. Então, é nesse momento que o pastor vai apresentar 2 ferramentas dele, e que muita gente que diz que não conhece, que conhece, não conhece isso muito bem, e eu queria falar sobre isso. Mas queria dizer que, talvez, pense comigo, se as suas decepções religiosas, se o seu desfazer, que foi a tua história, não vai ajudar muita gente agora que você pode passar por essas circunstâncias, você pode ser uma bênção para mostrar para as pessoas um pastor que elas não conhecem. Primeira coisa é o bordão. Tá? O
bordão, ele tem um formato, ele é menor que um bastão de beisebol, mas ele tem uma superfície abaulada e ele vai afinando até poder ser pendurado na cintura do pastor. Ele é usado ainda hoje por pastores nômades no Oriente. Ele precisa ser usado com precisão, girado e acertar na cabeça do animal para tontear o animal. Precisaria uma força muito grande, uma precisão absurda para poder matar um animal com o bordão. O bordão não é suficiente para matar o animal. Ele pode simplesmente atordoar o animal até o tempo que o pastor chegue para atacar o animal. Olha que situação. Mas o bordão, que não significa nada para alguns animais, porque se acertar, em uma parte do animal que não faz sentido nenhum, você está sem o bordão e está agora com talvez uma faca na mão, alguma coisa assim, contra um animal que a mandíbula dele são centenas de facas. Então, é uma coisa... Mas está lá. Isso é uma coisa da antiguidade e existe hoje. Se você pesquisar, você vai achar pessoas usando bordão para pastorear as ovelhas. Para a ovelha, ver aquele objeto pendurado na cintura do pastor é o símbolo do poder do pastor, sabe? No entanto, para as ovelhas, o pastor é que é o poder. Aquele pedaço de madeira que ela pode chegar a cabecinha dela lá, não faz nada, mas o pastor sim. O pastor é o símbolo do poder. O cajado, muita gente pensa assim, o cajado serve para o pastor ele alcançar uma ovelha que está caindo. Então, se a ovelha estiver caindo e o cara for fazer pescaria de ovelha, vai ser meio difícil. Então, o cajado, ele é uma demonstração da misericórdia do pastor de esticar a mão dele e reconduzir a ovelha para o caminho. Quando a ovelha está na beira do abismo, só tem um jeito mesmo, é mão, para buscar a ovelha. Senão, ela pode se perder, tá? O cajado é a misericórdia do pastor. Mas a misericórdia não é o cajado. A misericórdia é o próprio pastor. E a ovelha sabe disso, porque ela precisa do pastor. Então eu queria te falar um pouquinho sobre esse poder do pastor, que é o bordão, agora. Primeiro eu queria te falar sobre o que é o poder divino. Você não desafia Deus, você desafia um moleque, um adolescente. Fala, será que você aguenta? Aí você desafia. Será que você consegue fazer isso? Aí você desafia. Deus, você não desafia. Porque o poder dele não é desafiável por você. Deus não se sente desafiado por você. A Bíblia diz que as iras humanas fazem um vestido rasgado para Deus. Estou bravo. Deus olha e fala, isso aí não dá nada. Você não pode ameaçar Deus, você não pode acuar Deus. O poder de Deus, ou Deus é um livre agente. Ele não é forçado pelas circunstâncias. Só uma coisa obriga Deus a agir, Ele mesmo. O nome dele. Por isso que quando Moisés está orando, dizendo, Senhor, lembra do teu nome, Senhor. É do teu nome que nós estamos falando. Não é, Senhor? E Deus vai desafiando Moisés. E é isso, é o contrário. Deus é que nos desafia. Fala assim, vou matar todo mundo. E fala, não, Deus, o teu nome, por causa do teu nome. E ele é um intercessor. Vai se tornando um intercessor. O poder de Deus não é desafiável. E quanto de poder ele tem? Todo poder. Quando eu estou passando um momento muito difícil, eu sempre penso nisso. Quanto poder Deus tem? Deus tem todo o poder. O meu problema não é nada para ele resolver. Mas ele quer me ensinar o que é a presença dele. Sempre. E não me dá o que eu quero. Então o bordão está ali pendurado. Para lembrar que o pastor tem poder. No caso, ele tem todo o poder. Mas o que esse texto diz é que o poder de Deus é bondoso. Por isso Deus não esmaga os inimigos. O cara é inimigo dele, fala mal, luta contra o povo de Deus, destrói, queima a igreja, ataca os cristãos. Está acontecendo isso no mundo inteiro. E Deus é bom. Então o poder de Deus é diferente do nosso. Se nós usássemos o nosso poder, nós íamos acabar com todo mundo que a gente não quer. Porque nós somos um Deus mau. Isso é verdade. Se tivesse, você começa, se der poder para o cara, você vai ver quem ele é. Isso que é assustador. E é por isso que a gente fica tão assustado com os políticos no mundo. Se você é um cara antenado no mundo, porque o cara chega lá em cima, o cara fala, mano, agora eu sou Deus.
vou matar todo mundo, vou destruir todo mundo. Então, a nossa maneira de entender poder não associa poder com bondade. Deus não vai usar o poder dele para que você não entenda a bondade dele. Se ele conceder tudo o que você quer e você for tomado pelo que é mal com L, não com U, ele não vai fazer. Então, o poder de Deus se associa à bondade dele, ao cajado, que é a manifestação da bondade de Deus, a misericórdia. Tá? Então, você não desafia Deus e a bondade se associa com o poder dele. O poder de Deus se associa com o amor. Então, Deus ama. Deus ama de uma forma que eu e você não entendemos. Eu acompanho muitas famílias com filhos dependentes químicos. E chega um momento que o dependente destruiu tanto a família dele que a família não suporta mais, não a ele, mas ele mais as drogas. Não acredita mais. E eu conheci dezenas de pessoas assim. O amor de Deus não é assim. Ele continua vendo a possibilidade da redenção quando você não vê mais. E ele tem poder para redimir. E é isso que o cristão, todo cristão tem que ser maluco. Qual que é o seu partido? Jesus pode mudar a sua vida. Qual é o seu partido político? Jesus pode mudar a sua vida. Qual é a sua opção sexual? Jesus pode mudar a sua vida. É isso que nós pregamos. Nós não segregamos as pessoas nas que nós escolhemos. Se você faz isso, você está totalmente errado. O pastor não faz isso. O pastor tem poder, mas esse poder é associado com o amor dele. Ele não olha aquela ovelha ali, não deixa cair, porque ela é terrível. Isso que é lindo. Aquela figura mais clássica de pastor, o pastor na beira do abismo pegando a ovelha. Né? Na semana que vem a gente vai falar de alguns dos inimigos das ovelhas, mas a gente vai falar sobre essa bondade que está sobre nós. O poder de Deus tem um propósito. O poder, o cara poderoso, ele perde o propósito, ele fica maluco. Ele quer ser prefeito, depois ele quer ser governador, depois ele quer ser presidente, depois ele quer ser Deus. Né? O cara fica louco. O poder de Deus tem sempre um propósito. E o propósito de Deus é manifestar quem ele é. Então Deus não vai se perder. Quem se perde é uma igreja, Deus não. Quem se perde são os homens, Deus não se perde. A bondade dele vai guiar você sempre. Vai seguir você. Ele nunca vai se perder. E por que algumas... Eu não tinha nem preparado isso, mas eu vou deixar essa pergunta se pensar. Por que para algumas pessoas Deus parece mais poderoso do que para outras? Por causa do pronome. Meu pastor. Porque tem uns caras que Deus é o pastor deles mesmo. E aí é diferente. Quando eles clamam é diferente. Porque eles sabem com quem eles estão falando. E aí você olha e fala assim, eu queria um milagre. Você quer um milagre, mas você não quer ser parecido com Jesus. Você quer só o milagre. Mas como que esse cara é atendido? Ele é atendido porque o pastor dele é Deus mesmo. E na hora que ninguém está vendo, ele está gemendo no vale da sombra da morte, gritando, suplicando, chorando, clamando. Ninguém está vendo. Ninguém precisa ver. Lembra? O pastor que eu não conhecia. É esse aí que você precisa conhecer. Se você não conhecer, fique nos dias de verão. Quero contar a história de um homem para vocês. Meu tempo está acabando. O nome dele é John Wesley. John Wesley foi um homem muito usado por Deus para a evangelização do mundo. Mas o John Wesley, na sua jornada espiritual, ele estava numa embarcação e começou uma tempestade daquele tempo, século XIX, que ele tinha certeza que ia afundar o barco. E ele ficou desesperado. E ele encontrou com alguns irmãos ali no barco, cantando, no meio da tempestade. Quando a tempestade passou, o dia amanheceu, Wesley disse a seguinte frase, cunhou a seguinte frase: que bela fé de verão eu tenho. Que bela fé de águas calmas eu tenho. A partir dali, ele se conscientizou que o que ele conhecia do pastor não era suficiente para a tempestade. Precisava conhecer um pastor que ele não conhecia. Tá? E como é que funciona o cajado? Como é que isso funciona? A Bíblia diz que o Senhor Deus não permitirá que os teus pés vacilem. O cajado, a ação de Deus é para trazer você de volta para o caminho. Quem que é o caminho? Deus é o caminho. Quando você está fora, o cajado fala assim, não. Não é aqui não. Não, eu estou vendo aqui
uma moita maravilhosa. Ela vai mudar a minha vida. E fala, não, ali é o abismo. Você está achando que é uma moita, mas é um abismo. Vem para aqui, vem de volta, vem para perto. Então a misericórdia de Deus, o objetivo da misericórdia de Deus, inicialmente é trazer você para perto dele. Porque ele precisa curar você dos seus maus caminhos. Essa é a oração do Salmo 139. Vê se há em mim algum caminho mau. Deus precisa curar você dos caminhos maus. Ele precisa trazer você de volta. Né? Porque ele é o caminho. E quando ele chama a gente para perto, a morte se afasta. E a morte está em nós. E eu queria explicar isso para a gente. Falar disso. Apesar de não ser o tema dessa manhã, ser, mas não ser profundamente, queria explicar uma coisa. A morte veio para o homem e o homem tem uma atração pela morte. Os esportes de aventura mais radicais, eles brincam com a morte. Até que a morte pega um cara. Quem pega uma arma e diz, eu vou fazer isso com você, ele acha que é dono da vida. E ele brinca com a morte. Então, a morte está no homem. Quando o pastor traz de volta a ovelha com a sua misericórdia, a morte se afasta. Aquilo que era destruição vai embora. Por quê? Porque o pastor é vida. Por fim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou ter mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Queria falar sobre esse consolo do pastor bendito. Como é que ele funciona? A presença dele consola. Isso é inexplicável. Se tiver alguns bichinhos de estimação que sejam domesticáveis, se você chega no ambiente, muda. Eles vão fazer uma gracinha, eles vão se aproximar, eles vão fazer cambalhota, eles vão fazer um monte de coisa, porque você está ali. Você saiu, começa uma rivalidade entre eles de quem é que manda, quem é que é o dono do pedaço. Funciona assim. Entre as ovelhas é bastante assim. Eles estão batendo cabeça para que são as marradas que elas dão para dizer quem é que manda. Quando o pastor chega, elas... Então, quem está brigando? Não sei. Não vi nada. Né? Então, o que acontece com a presença do pastor? A presença do pastor é consolo. Quando você está na presença do pastor, o consolo vem. Por quê? Porque a Bíblia diz que o pastor, que a presença de Deus, do Espírito Santo, é um consolador. Não tem nada que console como Deus. Mas como que ele consola? Não dá para explicar. A presença dele consola. Por todas essas ações que a gente viu falando da bondade que segue a gente, mas ele é um consolo. E porque Deus tem todo o poder para mudar a nossa sorte. E mudar dentro de nós. Esse poder que a gente falou do bordão. Então o consolo dele vai penetrando em áreas onde é impossível que haja renovação. Né? A misericórdia de Deus que se renova a cada manhã, que é uma experiência que a gente tem, é um consolo constante. Constante. Esse consolo nunca nos deixará. Sempre nos seguirá. Como? Ele é luz na escuridão. Quando tiver tudo escuro, ele vai continuar iluminando. Ele é o único caminho para você chegar num lugar alto. Sem ele você não vai chegar. Ele é a sua esperança. Você tem que esperar nele. E ele é a própria bondade que vai seguir você. Então, o convite que eu quero fazer em nome de Jesus, o Supremo Pastor, é que você conheça um pastor diferente do que está sendo apresentado nas mídias. Um pastor que vai conduzir você ainda que seja no vale da sombra da morte. Um pastor que vai mostrar a bondade dele e iluminar esse caminho escuro e enchê-lo com vida e ressurreição. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua história, que Deus mude a nossa sorte em nome de Jesus. Tá bom? Quero convidar você a ficar de pé. Avisos no café. Esse projeto da manhã tem direito a um cafezinho, a gente puxa a cadeirinha ali, sem o cafezinho, que mais uma vez, né, foi aqui conduzido pela querida Eneida, né, que hoje esteve aqui. Nós precisamos de mais voluntário para trazer café, para ajudar aqui, e precisamos de voluntário para a porta. Você está falando assim, não, mas quando que vai ter problema na porta? Nós vamos arrumar um problema para a porta já já. Precisamos de gente que diga, conta comigo.
me procura no final para dizer, posso ajudar a ir na porta, conduzir as pessoas, né? E o acolhimento não é trazer o café só, é você se envolver com o que Deus vai fazer aqui com a gente. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado por ser o nosso pastor. Obrigado também, Deus, porque o Senhor nos mostra que de fato precisamos conhecê-lo verdadeiramente. Entendemos que a medida da confiança que temos no Senhor é a medida do quanto conhecemos o Senhor. Então que te conheçamos cada vez mais. Que nos entreguemos ao Senhor. Experimentemos, Deus, toda a confiança que Davi teve no Senhor. Deus, eu quero pedir a bênção do Senhor sobre os meus irmãos, a condução da semana. Cuida deles, Pai. Amém. Tudo aquilo que eles precisam, que coloquem diante do Senhor, sabedores de que o Senhor é o pastor, o Senhor é o consolo, o Senhor é quem guarda, o Senhor é quem nutre. Muito obrigado. Recebi essa bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso maravilhoso e divino Pai e as ternas consolações do Espírito Santo seja com cada um de vocês, povo de Deus, povo de redenção, não apenas reunidos aqui, mas espalhados por toda a face da terra, não apenas hoje, mas para todo sempre.